Enquanto os soldados correm desesperados no meio do fogo cruzado, ele permanece calmo. Enquanto outros veem horror, ele sente fascínio. Para o Coronel Kilgore, a guerra não é um pesadelo, é um espetáculo. Mas quem é esse homem? Um líder destemido ou um louco que se perdeu no caos da guerra? Hoje, vamos explorar o personagem que transformou a destruição em um show. E entender por que ele se tornou um dos rostos mais memoráveis de Apocalypse Now. Se você gostar do vídeo, irei trazer mais personagem complexo do filme como o Capitão Kurtz, então deixe aí nos comentários se você gostaria de mais. O Tenente Coronel Kilgore, Robert Duvall, em Apocalypse Now, é um dos personagens mais simbólicos do filme, e Francis Ford Coppola o usa para criticar a mentalidade militarista e a visão americana da Guerra do Vietnã. Ele não é apenas um oficial excêntrico, ele representa uma arrogância perigosa, onde a guerra se torna um espetáculo e a brutalidade é encarada com indiferença. Kilgore não vê o conflito como uma tragédia humana, mas como um jogo de poder e adrenalina. Em uma cena, Kilgore e seus homens jogam cartas nos corpos dos soldados vietnamitas caídos. Isso não é apenas um ato de desrespeito, mas também mostra como a guerra se tornou um jogo literal para eles. Eles não veem os inimigos como pessoas, apenas como obstáculos eliminados em uma partida. Esse comportamento reforça a visão de Kilgore. A guerra não é um pesadelo ou uma tragédia, mas um espetáculo, uma diversão, e ele é o diretor desse show. Isso torna o personagem emblemático. De repente, um soldado inimigo gravemente ferido pede água. Em vez de ignorá-lo ou tratá-lo com desprezo, Kilgore parece momentaneamente impressionado com sua bravura. É como se, por um instante, ele reconhecesse o inimigo como um guerreiro digno de respeito. Ele se aproxima para dar água ao soldado, algo que sugere que, apesar de toda sua insensibilidade, ele tem uma espécie de código próprio. Kilgore não respeita as regras tradicionais da guerra, mas valoriza a coragem e a resistência, mesmo em um inimigo. Mas, antes que ele realmente ajude o soldado, algo insignificante rouba sua atenção. Ele recebe uma informação sobre um surfista famoso. Instantaneamente, ele perde completamente o interesse no homem morrendo à sua frente. Isso diz muito sobre ele. Só respeita a bravura quando lhe convém, mas é tão superficial que qualquer distração o desvia completamente, tratando a guerra com a mesma seriedade que trata um campeonato de surf. E falando de surf, na famosa cena em que ele comanda ataques aéreos sem hesitação e sem remorso, apenas para garantir que seus soldados possam surfar em uma praia estratégica. O fato de ele ordenar a destruição de uma vila inteira, apenas por uma questão de lazer, mostra a banalização da violência e a desconexão entre os líderes militares e a realidade brutal da guerra. Os helicópteros atacando ao som de A Cavalgada das Valquírias ilustra essa ideia. O ataque é coreografado como um espetáculo glorioso, mas no fundo é uma demonstração de arrogância e brutalidade. Kilgore acredita que os Vietcongues não têm chance contra o poderio americano, mas o filme sugere que essa confiança é uma ilusão. Ele não vê os vietnamitas como pessoas, mas como um obstáculo para sua diversão. Quando ordena o ataque à vila, não é porque estrategicamente faz sentido, mas porque quer dominar o local para si. Ele até joga uma prancha para um soldado em meio ao bombardeio, como se dissesse: "Relaxa, estamos apenas se divertindo." Essa atitude mostra o quão distante da realidade ele está. Para ele, guerra e lazer se misturam. Nesse momento, o comportamento de Kilgore vai contra qualquer lógica militar tradicional. Ele desperdiça recursos, coloca seus homens em risco e usa a guerra para fins pessoais, o que, em qualquer exército organizado, seria inaceitável. Mas, em Apocalypse Now, sua impunidade diz muito sobre a loucura e a falta de controle na Guerra do Vietnã. Ele age com tanta convicção que ninguém ousa questioná-lo, mesmo quando suas ordens são absurdas. Seus soldados o seguem cegamente, pois ele inspira confiança e não demonstra medo. No Vietnã, muitas operações militares perderam qualquer lógica estratégica. A burocracia, a falta de clareza nos objetivos e o desgaste do conflito fizeram com que absurdos como esse acontecessem na vida real. Assim, Kilgore
representa um sistema onde a violência se tornou um fim em si mesma, não mais um meio para um objetivo. Duval utiliza sua postura, gestos e a entonação da voz para transmitir a ideia de um homem que se deleita no caos, seja no icônico momento em que declara "Adoro o cheiro de napalm pela manhã", I love the smell of napalm in the morning. Ou na forma como se comporta em meio à violência. Cada nuance revela um personagem que vive o conflito com intensidade quase ritualística. Kilgore se comporta como se fosse invulnerável, andando de peito aberto no meio dos tiros e explosões, sem demonstrar qualquer receio. Isso cria a impressão de que ele não teme a guerra, mas também mostra que ele não se envolve fisicamente no combate como um soldado comum. O que faz esse personagem complexo é que ele parece amar a guerra em si, o poder, a adrenalina, o espetáculo da destruição. Para ele, a guerra não é um pesadelo, como para outros personagens, mas uma experiência quase prazerosa. No momento em que Kilgore fala sobre o fim da guerra, Someday this war's gonna end. é um dos momentos mais sutis e reveladores do personagem. Embora ele acredite que está vencendo militarmente, essa pequena reação sugere que para ele, a vitória não é algo desejado, mas inevitável e até indesejável. O fim da guerra significa o fim de sua identidade, o fim daquilo que ele faz de melhor. Seu sorriso melancólico pode ser interpretado como um reflexo da tristeza de que, um dia, tudo isso acabará. Assim ele perderá seu sentido de propósito. Dessa forma, ele continua com a insanidade e coloca seus homens em risco e usa a guerra para fins pessoais, o que em qualquer exército organizado seria inaceitável. No mundo real, um comandante que desperdiça vidas e recursos por razões egoístas poderia ser destituído ou até preso. Mas no contexto do filme, a hierarquia militar está desmoronando, e superiores muitas vezes preferem ignorar excessos em vez de enfrentá-los. A cena deixa claro que o Vietnã não era uma guerra comum, era um pesadelo onde o absurdo se tornava regra. Kilgore representa essa distorção, onde a racionalidade desaparece e líderes fazem o que querem porque ninguém tem mais controle sobre nada. Isso acaba sendo uma grande ironia do filme, pois Kilgore comete atrocidades, mas está protegido pelo sistema militar, enquanto Kurtz, ao fazer algo semelhante, é tratado como um criminoso. Isso mostra como a guerra não se trata apenas de moralidade, mas de conveniência e controle. Kilgore pode destruir vilas sem consequência porque faz isso como parte do exército. Já Kurtz, mesmo sendo um soldado altamente competente, é condenado porque agiu por conta própria e está fora do controle dos militares. Esse jeito do coronel faz com que Willard, o protagonista do filme, sinta um misto de fascínio e repulsa. É como se, naquele, ele visse um homem que se reinventou no meio do horror, transformando a destruição em um ritual quase sagrado. Assim, Robert Duvall criou um personagem tão marcante como o nesse filme, demonstrando sua versatilidade e domínio da atuação de forma surpreendente. Diferente do Tom Hagen, personagem comedidamente contido e diplomático em O Poderoso Chefão, Kilgore é exuberante, imprevisível e até mesmo teatral. Eis alguns pontos que evidenciam essa transformação. Bom pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostariam de mais análises como esses? Deixem aí nos comentários. E se vocês gostarem do vídeo, dê like e compartilhe com seus amigos para mais vídeos como esse. Muito obrigado pela atenção e até mais.